Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, hoje com o foco na nossa nave do saber, a nossa qualidade na pauta. Ou seja, do que iremos falar hoje? Qualidade. O que é qualidade para você? Você tem um crivo de qualidade, eu tenho outro, porém, nós vamos discutir isso um pouco mais a respeito. Entendendo a qualidade, iremos abordar o que é a origem da qualidade, as definições e interfaces, a aplicabilidade, exemplo prático, como utilizar os resultados e a indústria 4.0. Ou seja, como isso está sendo visto, qualidade, também na indústria 4.0. E vamos falar um pouquinho também o que é a indústria 4.0. Origem da qualidade. O que podemos dizer a respeito da origem da qualidade? A qualidade teve início lá com os artesãos produzindo as peças, todas aquelas peças as quais nós precisávamos e não tínhamos ainda as máquinas que hoje fazem com tanta propriedade os nossos artefatos e utensílios que utilizamos no nosso dia a dia. Então, o que era a qualidade naquela época? A qualidade, eu encomendava uma peça, como aqui o nosso vaso de barro, fazia a encomenda disso para o meu artesão e o meu artesão confeccionava com ferramentas rudimentares, com o uso das mãos. E o que acontecia? Uma vez que esse produto estava concluído, ele me chamava até lá e eu aprovava a peça. Tá bom? Não tá bom? Para você, estaria? Então, o que acontece? Sabendo disso, nós temos aí o início da qualidade na mão dos artesãos. E os clientes, no caso eu como cliente, dizendo se a peça está ok ou não ok. Datado de 1760, a gente tem início a primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial nada mais foi do que o quê? A introdução de máquinas a vapor principalmente, nas nossas fábricas. Aqui nós temos a visualização de uma imagem de uma fábrica da época. Nós temos aqui o uso do cadinho, fazendo o derretimento de aço, ferro. Então, o que acontece? Nesse momento, uma fábrica, um exemplo de fábrica, a qual tinha também o seu critério de qualidade. Porém, aqui o critério de qualidade já mudou. No lugar de eu, como cliente, lá falar para o meu mestre guru, conceptor de peças, o que aconteceu? Eu vim aqui na fábrica, um time específico com uma equipe totalmente preparada, fazia avaliação se estava ou não ok as peças. Ainda falando sobre a origem, nós tivemos aí na década de 1914 a 1918 a Primeira Grande Guerra. Na Grande Guerra, o que aconteceu? É um fato lamentável da nossa história, porém, precisamos discutir a respeito. Aqui nós começamos a identificar defeitos de qualidade, apesar de termos uma equipe supervisionando qualidade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? Nós tínhamos gente especializada, treinada, olhando esse material o tempo todo, fazendo inspeções, conforme as peças iam saindo, eles passavam e observavam se aquilo estava bacana. O que acontecia? No momento da guerra, foi identificado problemas ainda. Lamentável, mas aconteceu. Um exemplo disso é que o nosso guerreiro imortal, com a sua espada e com o seu machado, o que ele apresenta no seu machado? A lâmina, com algumas falhas aqui, como podemos visualizar. Ou seja, isso já dá o primeiro indício do quê? Que mesmo com o uso das máquinas, os problemas de qualidade aconteciam. Segunda Guerra Mundial, outro fato lamentável da nossa história, porém ele aconteceu e está aqui, temos que relatar. Nessa época, as lições foram aprendidas. A Primeira Grande Guerra, nós sabíamos que mesmo tendo uma equipe de supervisão de qualidade, os problemas aconteceram. Na Segunda Grande Guerra, vamos aprender. Não podemos ter o mesmo problema que tivemos na Primeira Guerra. Então, o que aconteceu? Foi introduzido o controle estatístico. Agora, o que é o controle estatístico? O controle estatístico nada mais é do que uma forma de mensurar os defeitos e tentar identificá-los antes que eles aconteçam, ou mesmo que vá para fora do mercado. Ou seja, quem vai estar utilizando esse material vai acabar reclamando de qualidade. E isso é o que nós não queremos. Então, entre as guerras, tivemos aqui o nosso amiguinho Walter Schirhart,
que trouxe para a gente o quê? O controle estatístico de processo. O que é o controle estatístico de processo? Trazendo aqui para a vida real, podemos fazer aqui um gráfico de amplitude a respeito do quê? A respeito das nossas faltas na sala de aula. Se você, que é o aluno faltante, você vai estar agora sendo exposto aqui no gráfico do nosso amiguinho Schihart. Ou seja, a nossa linha vermelha aqui seria a média de faltas da sala ao longo de um bimestre, por exemplo. O que acontece? Os pontos azuis, tanto para cima quanto para baixo, identificariam as pessoas que mais faltam na sala. Será que você, essa pessoa de azul aqui embaixo, a qual falta demais? Cuidado, o nosso amiguinho Schihart trouxe esse gráfico ao qual ele mostra com muita propriedade os desvios da média, ou seja, quem está por cima e quem está por baixo, quem falta muito, quem falta menos, e a linha vermelha, a nossa média. Um outro amiguinho nosso aqui, também no período entre guerras, o nosso amigo Edward Deming trouxe algumas contribuições formidáveis aí para a parte do controle estatístico de processo e a metodologia PDCA. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, frases dele aqui de efeito, ó, se você não pode descrever o que você está fazendo, você não sabe o que está fazendo. Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. Logo, o que acontece? Isso aqui é uma definição clara, que as coisas têm que serem escritas, controladas, ter uma metodologia de ser trabalhado com elas. Por qual razão isso? Uma vez que não tem, você não consegue gerenciar, e aí a coisa vira uma bagunça. Definição e interfaces. Então, o que acontece? Podemos visualizar aqui pela nossa animação, nós temos 3 níveis nas organizações, nas escolas, em basicamente todas as atividades as quais temos. Nós temos atividades estratégicas, táticas e operacionais. Ou seja, o nível estratégico define o norte, para onde estamos indo. O nível tático é quem faz a conversão das informações do estratégico, levando até o operacional. E no operacional é onde as coisas acontecem. Ou seja, o pessoal que põe a mão na massa e faz a coisa acontecer. Porém, o que acontece? Falávamos há pouco do Deming. O Deming é um dos pais do PDCA. O que é o PDCA? O jogo de palavras ali para nós vem do inglês, né? Plan, do, check, act. Planejar, fazer, checar e agir. E o giro da nossa esfera ali, o que significa? Que você sempre inicia pelo P, que é o planejar. Então, você planeja a sua atividade, você faz, checa e age. O que seria o agir? Seria o padronizar. Ou seja, uma vez que deu certo, o que temos que fazer? Padronizar de forma que sigamos sempre na mesma linha. Ou seja, uma vez que padronizamos e seguimos a mesma linha, identificaremos sempre o mesmo resultado para o nosso cliente. Ou seja, o resultado que ele gosta, que é agradável a ele e que para ele é qualidade. Um exemplo da aplicabilidade do 5S é um exemplo de qualidade. Quando a gente fala de qualidade e 5S, essas duas coisas andam de mão dada. Por que eu digo de mão dada? Porque, primeiro, o primeiro critério aqui do nosso 5S seria o SEIRI. SEIRI é o critério da utilização. Ou seja, como eu vou manter organizada a minha coisa? Como eu vou chegar em um determinado local e falar, esse local aqui está organizado? Por exemplo, a minha mesa aqui, será que ela está organizada? Então, o que acontece? Nesse momento, a gente tem o senso da utilização, que é o SEIRI. O segundo senso é o SEITOM, que é a ordenação, ou seja, as coisas estão nos devidos lugares onde deveriam estar. Então, a primeira, utilização, o que eu uso do que eu não uso. Está no meu lugar, no meu skate? Está fora do meu lugar, o meu skate. Onde deixaram o meu skate? Opa, o segundo senso, a ordenação. O que é ordenação? A forma como deixar o meu skate está correto? O skate está com as rodas para cima? Meu skate está com as rodas para baixo, corretamente. Então, temos aqui o senso da utilização e o senso da ordenação. O próximo senso é o SEISU, que é o senso da limpeza. Ou seja, meu skate também está limpo? Ou ele percorreu aí as ruas todas com chuva e acabou tendo algumas sujidades no seu corpo. Então, o que acontece? Também a limpeza
é um dos sensos aí, e aplicação de qualidade. O quarto senso é o seiketsu, que é a saúde, ou seja, a partir do momento que eu tenho a utilização, a ordenação, a limpeza, a saúde é consequência. Por quê? Os 3 primeiros sensos farão que eu me sinta melhor, que eu tenha saúde, que eu não gaste meu tempo com coisas inadequadas. No caso aqui, limpando, por exemplo. Se quando eu cheguei estava sujo, eu já limpei, eu evito que isso aqui fique guardado sujo, consequentemente suje outras coisas. E o quinto senso, que é o Shitsuke, é o senso da autodisciplina, ou seja, não basta fazer uma vez, eu preciso estar sempre fazendo. Trazendo a analogia ao nosso PDCA, é o giro do nosso PDCA, eu planejo e vou fazendo os demais passos da mesma forma aqui que a nossa figura do 5S traz para a gente. E só lembrando que as palavrinhas em japonês aqui têm origem no Japão, né? E trazemos ele para o Brasil aqui como um case de sucesso, utilizando de forma que possamos fazer o quê? Utilizar isso na nossa vida e obtermos qualidade. Qualidade de vida também é uma forma de qualidade. Como utilizar? Não poderíamos falar de qualidade e não falarmos de padronização e auditoria. Quando eu digo padronização, o que é? Uniformização. Um exemplo, trazendo isso para as nossas escolas. Se na escola a regra é, tenho que utilizar uniforme. Uma vez que eu apareço sem uniforme, consequentemente, qualquer um vai poder ver que eu estou fora do padrão. Então, aqui o critério de padronização. Uniformização é um exemplo desse. Ainda citando como exemplo o nosso Big Mac. Todas as lojas do McDonald's têm Big Mac. O Big Mac é igual em todas as lojas. Ou seja, isso é padronização. E vou mais longe ainda. Se você amanhã for comer lá na China, no Japão, o nosso Big Mac ainda vai ser do mesmo jeito. E como que essa qualidade é aferida, essa padronização é aferida? Através de exames de qualidade. Ou seja, como que eu vou conseguir comprovar que o Big Mac é feito igual em todo mundo? Eu preciso ir lá e checar, um a um. Não vou comer todos, né? Porque são muitos Big Macs, mas são iguais no mundo inteiro. E aqui um exemplo de uma pirâmide de procedimentos, as quais traz a política da qualidade, que estabelece o como fazer. Falávamos há pouco aqui dos 3 níveis, estratégico, tático e operacional. Então, a política de qualidade seria o nosso nível estratégico, ou seja, define nosso norte. O nosso manual da qualidade, os nossos procedimentos e a nossa especificação seria a parte tática. Por que tática? É o que diz o como fazer. Já sabemos o que fazer e aqui sabemos como fazer. E os nossos formulários seriam o quê? Aonde registramos. Ou seja, isso aqui na prova, o que seria? O nosso formulário seria a prova. Ou seja, eu vou escrever o que eu aprendi. E é uma forma de eu testar. Seria uma avaliação, uma auditoria do meu conhecimento. Será que eu estou sabendo o que o professor me ensinou? Então aqui você consegue, o professor consegue avaliar se você está prestando atenção. Um exemplo prático, temos 2 assinaturas aqui. Teoricamente, as 2 são corretas. Porém, o que acontece? A segunda assinatura, ela é muito mais legível de eu saber quem foi que fez a assinatura. No caso aqui, M. Silva, seria Maria Silva. E no primeiro caso aqui, não que a assinatura dela esteja errada. Porém, o que acontece? Quando eu bato o olho ali, eu não consigo uma identificação clara de quem é. Logo, é necessário fazer o quê? Sair perguntando para conseguir essa informação. Isso leva um tempo. Então, quando eu penso em qualidade, o segundo caso, com certeza, é muito mais fácil e traz para a gente de bate-pronto, assim, quem foi que assinou o documento. Resultados. O que nós vamos falar dos resultados da qualidade agora? Conhecemos isso aqui? Todos têm isso aqui hoje, basicamente, né? Isso é um celular. Então, o que é qualidade num celular? Algumas coisas nós podemos falar, uma tela bacana, cores, formato, capinha e tantas outras coisas que hoje os celulares oferecem para a gente. Porém, se olharmos, aqui nós trazemos uma imagem ali de dentro, ó, se vocês olharem, tem um CE ali, aquele CE é da Comunidade Europeia, ou seja, é um selo de qualidade da Comunidade Europeia, ou seja, esse produto pode ser comercializado lá. Por quê? A marcação CE endossa que esse produto tem a qualificação de
Comunidade Europeia, ou seja, o nível de qualidade que os países europeus exigem, o nosso telefone apresenta. Trazendo isso para uma coisa mais próxima da gente, quando nós temos alguma coisa que gostamos, nós temos aqui as nossas carinhas que conhecemos, quando eu curto alguma coisa legal, eu dou um joinha aqui, ou seja, curti a nossa página. Às vezes ainda como eu amei aquele negócio, coloca o nosso coraçãozinho, da mesma forma que quando temos coisas das quais não gostamos, colocamos a carinha nervosa, a carinha de choro. Então isso também é uma forma de manifestar qualidade. Coisas que gosto, coisas que não gosto, ou coisas ainda que fiquei muito feliz, não fiquei muito feliz, fiquei surpreso, e assim a coisa caminha. Indústria 4.0, falávamos há pouco do quê? Da primeira revolução industrial, que foi a introdução das máquinas. Depois tivemos a segunda, a terceira e no momento vivemos a quarta revolução industrial, que foi batizada aqui de indústria 4.0. A nomenclatura é um pouco mais familiar com os dias de hoje. Não poderíamos falar quarta revolução industrial, mas isso é muito cafona. Então, indústria 4.0. A indústria 4.0 ela é calcada em alguns pilares. Que pilares são esses? Nós temos aqui internet das coisas. Hoje as nossas internets têm de tudo, graças a Deus. O Big Data, que é um sistema de armazenamento na nuvem, que nós vamos falar um pouquinho também. Aqui o Cloud Computing, não está escrito, mas é o armazenamento na nuvem. Poderíamos falar a respeito do que, por exemplo, aqui, de um SharePoint, de outras ferramentas que os nossos Google e outros softwares aí de interface com o usuário oferecem para nós para armazenamento das coisas. Impressoras 3D, esse exemplo aqui eu vou deixar para o nosso vídeo daqui a pouquinho, ao qual vocês vão poder visualizar como as coisas serão feitas no futuro. Hoje compramos muitas coisas, daqui a pouco teremos coisas feitas por nós mesmos. Robô computadorizado, ou seja, robôs inteligentes, os quais vão fazer trabalhos difíceis que hoje muitas vezes são realizados pelo homem. Por que nós precisamos expor a vida humana, sendo que temos máquinas que fazem isso para nós? Isso nós vamos poder visualizar daqui a pouquinho. Realidade virtual, isso aqui também vocês vão ter o privilégio de visualizar no vídeo. E voltamos aqui à internet das coisas. Então, esses são os pilares que suportam a indústria 4.0. Então, vamos ao nosso vídeo? Aguarde aí. Dessa forma, com o nosso vídeo, que podemos visualizar há pouco, encerramos o nosso assunto da qualidade. Espero que você tenha curtido o nosso passeio junto à nossa nave espacial no planeta Qualidade e que possamos nos ver muito em breve. Até logo, bye bye.